Olá, povo de Deus, eu sou o professor Rodrigo Monteiro, seja bem-vindo ao meu canal. Quero agradecer você que está aqui nos acompanhando, que tem dado força, tem um público que tem me acompanhado, né? Espero que o Evangelho esteja sendo fixado no seu coração, esteja fazendo diferença para você, tá bom? Antes de começarmos o estudo, então, se você não é inscrito no canal, se inscreve. E se já se inscreveu, compartilha o vídeo com todo mundo que você conhece, com amigos, vizinhos, parentes, com a igreja, com seu pequeno grupo, com sua célula. Enfim, compartilhe a palavra de Deus. Se inscreve no canal e compartilhe a palavra de Deus. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre profecias e a volta de Jesus. O assunto que a gente vai estudar hoje é os 7 selos do Apocalipse. Nós vimos no último estudo que Jesus abriu um livro selado com 7 selos. E agora a gente vai estudar o que são esses 7 selos. Antes, eu peço que você feche seus olhos para fazermos uma oração a Deus. Pai querido, peço iluminação do Teu Espírito para compreendermos o significado desses selos. Que o Seu Espírito esteja trabalhando em nosso coração e nossa mente para que possamos compreender a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Eu vou colocando os textos na tela e a gente vai fazendo leitura e vamos conversando sobre isso. Então Jesus abriu o selo. Cada vez, se você lê o capítulo 6 até o capítulo 8 do Apocalipse, cada vez que Jesus abre um selo, acontece alguma coisa, né? Os selos são divididos em 2 partes. A primeira parte são os 4 primeiros selos, que são 4 cavaleiros e seus cavalos. Quando cada selo é aberto, algum cavalo sai em disparada correndo. E tem a segunda parte, que é o 5º, 6º e o 7º selo, que já não são cavalos e cavaleiros. Acontecem outras coisas, são separadas em 2 partes. E uma parte é que entre o 6º e o 7º selo, acontece uma explicação muito importante que vai ser o tema do nosso próximo estudo, né? Depois, quando a gente terminar de estudar os selos, a gente vai fazer o estudo sobre o capítulo 7 do livro do Apocalipse. Tá? Então, os selos eles são divididos, né, em formato até e em grupos, né? Os primeiros 4 e os últimos 3 selos. Então, vamos estudando. Vamos lá, eu vou colocar na tela o primeiro selo. Os selos estão no capítulo 6 e 8 do Apocalipse. Então, eu vou colocar na tela aí para você o capítulo 6, versículo 1 e 2, que é o primeiro selo, que diz assim: Vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro selo, o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse um som de um trovão: Venha. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O arco é símbolo de batalha, símbolo de luta, símbolo de vitórias, né? Então, esse primeiro cavalo, vocês vão ver que tem muita semelhança com o que a gente já estudou nas 7 cartas. Lembra lá no começo que eu disse que Deus ele vai ensinando, né? Ele vai do amplo para o específico, ele vai repetindo as histórias, vai ensinando pela repetição. Aqui, de novo, a gente está vendo a mesma história, só que com alguns detalhes a mais, de uma forma diferente, para ficar bem gravado na mente do Filho de Deus aquilo que Deus está querendo ensinar. A gente já viu esses princípios quando estudamos as 7 cartas, e agora nós vamos ver de novo. O primeiro cavalo do primeiro selo é um cavalo branco, e fala que ele tinha um arco na mão e saiu vencendo e para vencer. Ele é um paralelo da primeira igreja das 7 cartas, que é a igreja de Éfeso, que era uma igreja pura. Aqui o branco é símbolo da pureza, né? Até a gente viu no último estudo que a veste branca é o símbolo da justiça e da pureza de Cristo, que os santos vestem ao aceitar Jesus como Salvador. Aqui então o cavaleiro sai branco, com o arco na mão, ou seja, uma batalha, só que ele sai vencendo e para vencer. Aqui fala da pregação do Evangelho, que aconteceu com a igreja, uma igreja forte, uma igreja vitoriosa, que saiu correndo, vencendo e para vencer. Uma coisa que é interessante é que em todos os tempos, Deus teve os seus servos fiéis, uma igreja que vence, uma igreja que luta a batalha com Deus e vence. Mas a ênfase
primeiro cavalo, é um período em que a igreja realmente estava vencendo, foi um destaque da vitória da igreja, né? Por isso que aqui é simbolizado pelo cavalo branco. Então, uma igreja que saiu vencendo e para vencer, a igreja dos apóstolos, né? O arco até simboliza a conquista, a vitória, segundo Abacuque 3, 8 e 9, né? Simboliza a batalha e a vitória do povo, né? A coroa de poder, de autoridade, de vitória também, né? Esse é uma igreja que saiu à luta para vencer através da pregação do evangelho. O segundo selo é o versículo 3 e 4 do livro do Apocalipse, capítulo 6, que diz assim, vou colocar aí na sua tela. Vi quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, venha. E saiu outro cavalo, que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também foi-lhe dada uma grande espada. Aqui sai um cavalo vermelho. Lembra, o primeiro é um cavalo branco, símbolo da pureza, da vitória. O segundo é um cavalo vermelho. O vermelho significa sangue, ou perseguição, né? O selo ele é paralelo à igreja de Esmirna, que foi a época da perseguição, onde a perseguição se tornou mais intensa. Por isso o cavalo é vermelho e tem uma espada na mão, trazendo divisão, para que os homens se matassem uns aos outros, né? E o vermelho também simboliza não só a perseguição, a batalha, mas também a apostasia. Nesse período, por conta da perseguição, muitos começaram a ceder à imposição da perseguição e desviaram da fé. Isso é apostasia, né? Então, nesse período, por conta da perseguição, alguns começaram a se desviar da fé. Então, o vermelho significa perigo, apostasia significa as perseguições, a época das perseguições, que vai do ano 100 ao ano 313. Eu estou toda hora olhando para baixo porque eu tenho minha colinha, tá? Porque às vezes as datas e números eu não lembro todos de cabeça, que é difícil decorar todos, então deixo aqui para que eu não fale nenhuma coisa errada, eu deixo aqui para eu não errar, tá bom? Com relação às datas, mas vamos lá. Então o cavalo branco, ele vai do ano 31 depois de Cristo até o ano 100, que é a época dos apóstolos. O segundo cavalo, que é o cavalo vermelho, vai do ano 100 ao ano 313, com o edito de tolerância, em que o rei mandou parar de perseguir os cristãos. Então o segundo cavalo significa esse segundo período. Mas isso não quer dizer que não tinham cristãos que estavam vencendo. E nem na primeira época do cavalo branco, isso não quer dizer que não tinha perseguição. Tinha perseguição, a gente lê no livro de Atos. Mas o grande ênfase e destaque era a vitória do povo. Aqui no segundo período, não quer dizer que não tinha crentes vitoriosos, mas o grande destaque foi que foi uma época de perseguição, tá certo? Aí o terceiro selo, que é o Apocalipse do capítulo 6, versículos 5 e 6. Vou colocar aí na sua tela. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, venha. Então olheis e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com a balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevado por 1 denário, não danifique o azeite e o vinho. O terceiro selo, ele simboliza o período da igreja de Pérgamo, que é quando realmente entra a apostasia na igreja cristã, né? Um período, a cavalo preto, a trevas espirituais, né? Escuridão espiritual. Eles não conseguiam enxergar a verdade. O próprio cristianismo já não conseguia enxergar a verdade. Representa o período do ano 313 ao ano 538, que é a igreja de Pérgamo. Nesse período foi quando a igreja realmente, por conta de ter parado a perseguição, a conversão, entre aspas, de Constantino, começou a se misturar com o paganismo. Nesse período começou a entrar o dia de guarda, o domingo como dia de guarda, e foram entrando outros costumes pagãos dentro do cristianismo. Por isso que o cavalo aqui é um cavalo preto de escuridão, né? Um cavalo de escuridão espiritual, que eles não enxergavam a verdade. Nessa aí a Bíblia foi
começando, a palavra de Deus começando a ser deixada de lado, começando a ser trocada por tradições, né? E fala ali que uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário. Está falando ali que um denário é um dia inteiro de trabalho de um trabalhador naquela época. Isso quer dizer que a palavra, o trigo, a palavra de Deus, ficou muito cara, difícil de se conseguir, né? E a cevada é inferior ao trigo e era mais fácil conseguir as tradições do que a palavra de Deus. Então, nesse período, houve um declínio espiritual da igreja cristã, né? O cavalo preto é o paralelo com a igreja de Pérgamo. Então, aí Jesus abriu o quarto selo, e o texto está no versículo 7 e 8 do capítulo 6. Vou colocar aí na sua tela. Quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouviu uma voz do quarto ser vivente dizendo: venha. Vi então, eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno estava seguindo. E lhe foi dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade por meio dos animais selvagens da terra. O quarto cavalo, aqui foi traduzido como amarelo, mas não é um amarelo de... Pior que eu não tenho nada amarelo, não é aquele amarelo sol vivo assim, não. É um amarelo cor de morte, cor de morto. Sabe como fica assim, pálido, amarelado, a pessoa que morre, ela fica meio amarelada? É esse tipo de amarelo. Até a palavra não é amarelo, o original é chloros. Eu não sei se assim pronuncia, mas significa mais palidez do que o amarelo vivo em si. Então é a cor de morte. Por que o cavalo, o quarto cavaleiro, o quarto selo é um símbolo de morte, de palidez mortal? Porque é paralelo ao período da igreja de Tiatira, do ano 538 até o ano 1517, quando o bispo de Roma tomou a autoridade, a palavra de Deus foi retirada de sua maioria e foi todo aquele que queria servir a Deus, queria ter conhecimento bíblico, ele era perseguido. Foi uma época de intolerância religiosa. Todo aquele que se discordava da igreja da época era perseguido e morto. Teve alguns reformadores que se levantaram querendo usar a Bíblia como a palavra de Deus, querendo ter acesso à palavra de Deus, traduzir a Bíblia para espalhar. Esses morriam. John Wycliffe, John Huss, Lutero, né, no ano 1517, os reformadores queriam trazer de volta a palavra de Deus. E eles eram perseguidos pela igreja da época. O cristianismo, que foi perseguido no segundo cavalo, se tornou perseguidor no quarto cavalo. Por isso ele é uma cor de morte. A palavra de Deus era escassa naquele tempo. Quem queria servir a Deus do jeito que a Bíblia apontava, segundo a consciência dele, que ele queria ler na Bíblia, entender e servir a Deus, eles tinham que morar fora das cidades, em montanhas, como os valdenses, né, que eles viviam nas montanhas e cavernas, e eles eram proibidos de compartilhar a palavra. Muitos deles morriam. Quando eles queriam compartilhar a palavra de Deus, eles colocavam dentro de pães ou amarravam no corpo. Quando ganhavam a confiança de alguém, compartilhavam a palavra dessa forma escondida. E muitos morriam, eram perseguidos e morriam por conta disso, por contrariar a igreja cristã da época. E é por isso que é um cavalo amarelo cor de morte. Foi um período gigante, de quase um milênio, de perseguição e intolerância religiosa, do ano 538 ao ano 1517, quando, agora, vamos lembrar essa data, no 31 de outubro de 1517, Lutero coloca as 95 teses da justificação pela fé na porta do castelo de... Bom, aqui eu vejo as pessoas falando em português, é Wittenberg, mas eu acho que não é assim que é a pronúncia do alemão, né? Deve ser de alguma outra forma. Mas quando Lutero coloca lá as suas teses sobre justificação pela fé, né? Então, esse período foi um período de intensa morte espiritual e intolerância religiosa. Aí, aqui acaba o primeiro grupo dos selos, em que era um cavalo que sai vencendo para vencer, aí depois vem um cavalo vermelho, né, que simboliza a perseguição. Isso não quer anular o cavalo branco que saiu vencendo para vencer. Deus sempre tem seus fiéis. E o cavalo vermelho, isso não quer dizer que nos outros períodos não teve perseguição. Teve, mas foi a ênfase do período. O cavalo preto,
A ênfase foi ao começo o declínio espiritual, a apostasia, né? Mas tinha perseguição e tinha crente vitorioso. E o quarto cavalo, que é o cavalo amarelo, a palidez mortal, a escassez da palavra de Deus, mas tinha crente fiel, tinha perseguição e tinha apóstata, né? Mas é a ênfase do período. Então esse primeiro grupo mostra a igreja entrando em declínio, uma igreja que vencia, depois começa a perseguição e a apostasia começa a entrar aos poucos, depois a apostasia de fato, quando acaba a perseguição, e entra no mais profundo abismo da palidez mortal do quarto selo, em que a igreja torna a palavra de Deus escassa. Aí vem o segundo grupo de selos, que é o quinto selo, que vai do versículo 9 ao versículo 11. Vou colocar aí na sua tela. Apocalipse 6, do 9 ao 11, é o quinto selo. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma veste branca, e lhe foi pedido que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. O quinto selo, ele representa o período da reforma, né, que vai do ano 517 a 1755. Aqui, como que eu posso dizer? A gente já estudou na Bíblia que os mortos estão mortos. Como assim então as almas debaixo do altar estão clamando a Deus? Assim, lembra lá no começo da história do mundo, quando Caim mata Abel, Deus fala que a voz do sangue, fala assim: a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. E está falando da memória de Deus, do ato ocorrido. Aqui o sentido é o mesmo, de que Deus se lembra de todo aquele que deu a vida por causa de Cristo, nas perseguições, nas matanças que teve, aqueles que entregaram a vida. E isso cobra a memória de Deus. Até quando Deus não vai fazer vingança, vai julgar e fazer vingança do sangue desses que se entregaram a Cristo? Não quer dizer que debaixo do trono de Deus está cheio de alma penada lá, clamando a Deus, porque a Bíblia é bem clara em dizer que os mortos estão mortos. E tendo em vista que o Apocalipse ele é um livro simbólico, né, então aqui é o símbolo daqueles que morreram, que entregando a vida a Cristo, morreram por servir a Cristo. Então esse clamor é a memória de Deus, que Deus precisa agir em prol daqueles que entregaram a vida. Mas Deus fala porque ainda mais um pouco de tempo, até que o número dos conservos dos seus irmãos se completem, né? Então esse é a era da reforma, onde começa a pregar a palavra de Deus, a reforma religiosa começa a ter acesso à palavra de Deus. Vai do ano 517 ao ano 1755. Então, assim, o sangue daqueles que deram a vida por Cristo clamam na memória de Deus. Aí, quando Deus começa a agir, acontece o sexto selo. O que tem no sexto selo? Que Deus começa a dar a resposta ao clamor dos santos que entregaram a vida por Ele. O sexto selo está do versículo 12 ao 17 do capítulo 6. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como um pano de saco feito de crina, e a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudido por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Esse é o sexto selo, né? Este, então, é o começo da resposta de Deus, quando Ele vai responder ao clamor da memória dos santos que entregaram a vida por Jesus. Deus
ele começa a se manifestar, a agir. É interessante que essa descrição do sexto selo é bem parecido com alguns trechos do sermão profético de Jesus em Mateus 24, quando ele fala que o sol não daria sua claridade, a lua também não, né? Fala que as estrelas cairiam do céu, os poderes do céu serão abalados. É bem semelhante. Jesus fala que esses fatos iam acontecer antes da volta dele. E aqui, de novo, descreve no sexto selo. Nós estamos vivendo a época do sexto selo. Tem coisas que já aconteceram e tem coisas que faltam acontecer. Eu quero trazer algumas datas para vocês. Vou usar. Caiu minha câmera. Gente, desculpa. Vamos lá. Bom que vocês chegaram a Bíblia bem de perto agora. Caiu bem em cima da minha Bíblia. Vamos lá. Isso. Eu não vou tirar isso do vídeo não. Vai ser legal. A história para contar. Então vamos lá. Eu anotei algumas datas aqui para mostrar para vocês. São 3 datas que eu quero mostrar para vocês. Uma é em 1755, quando fala sobre o sexto selo fala sobre um grande terremoto. Em 1º de novembro de 1755, houve o terremoto que a gente chama de o terremoto de Lisboa. Ele foi um terremoto de uma magnitude acima de 9 na escala Richter, que destruiu grande parte da cidade de Lisboa. Ele foi um terremoto que aconteceu no mar, mas ele destruiu a cidade de Lisboa. Ele foi sentido na Europa, numa parte da Ásia, no norte da África. Ele foi sentido no Brasil, no Nordeste brasileiro, sentiram os tremores desse terremoto. E descrito até no Rio de Janeiro. Há algumas citações de antigos documentos falando que foi captado até aqui no Rio de Janeiro, próximo aqui. Então, esse foi o grande terremoto de Lisboa, e ele deu um start da sismologia moderna. Tamanha foi a destruição que esse terremoto causou. Uma outra data, dentro desse período, é o dia 19 de maio de 1780, quando deu-se 8 horas da manhã, o sol já estava ali, de repente tudo escurece e não se enxergava um palmo da frente do nariz. Os animais voltaram para os seus currais, para os seus ninhos, achando que já tinha ficado de noite. Muitas pessoas acharam que o mundo estava acabando, e esse período de escuridão aconteceu durante o dia todo. Não poderia ser um eclipse, pela sua duração, começando 8, 9 horas da manhã e foi até a noite. E quando o período de escuridão passou, que eles conseguiram enxergar a lua, ela estava completamente vermelha como sangue. Isso aconteceu no dia 19 de maio de 1780 em algumas partes dos Estados Unidos, principalmente na Nova Inglaterra. E uma terceira data que eu quero ver com vocês é no dia 13 de novembro de 1833. Foi quando teve uma das maiores chuvas de estrelas já registradas, começando às 10 da noite e indo parar quando estava nascendo o sol. Caiu muita estrela que brilhava tudo assim, o céu fazendo as luzes rasgando o céu assim, durante um período longo, com muitas estrelas caindo. Também começou a estudar-se melhor a astronomia a partir desse acontecido, né, no dia 13 de novembro de 1833. Então, de acordo com o que a gente viu no sexto selo e nas predições de Jesus no livro de Mateus capítulo 24, esses eram sinais da abertura do sexto selo. E é a resposta de Deus ao clamor do quinto selo. Então Deus começa a agir. O que falta acontecer? Falta o céu se enrolar como um pergaminho e os montes de rochedo cair sobre os ímpios. É uma descrição do que acontece na terra logo antes da volta de Jesus. Então isso é o que falta acontecer. Estamos vivendo na época do sexto selo. E o sétimo selo está no capítulo 8, versículo 1, que diz assim: quando o cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Silêncio no céu, por quê? Porque todos estavam vindo, né? Jesus vem com os anjos do céu e o céu se põe vazio.
porque eles estão vindo para buscar. Então o sexto selo acontece, a terra começa a se revirar, principalmente quanto mais próximo da volta de Jesus, e o sétimo selo é a volta de Jesus de fato a essa terra. Então nós podemos ver que 5 selos já aconteceram, estamos vivendo o período do sexto selo, com a parte dele já tendo acontecido e outra parte por acontecer, e falta acontecer o sétimo selo, que é a gloriosa volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos já que estamos perto do tempo do fim. E o sexto selo, ele termina com um questionamento, que é importante e vai ser o tema do nosso próximo estudo. O questionamento é: porque chegou o grande dia da ira deles. De quem? Do Cordeiro e de Deus que está sentado no trono. Fala, chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? No próximo estudo a gente vai estudar o capítulo 7 do livro do Apocalipse, que é a resposta a esse questionamento. Quem que pode subsistir? A gente pode ver, se eu abrir a sua Bíblia, você vai ver que vai falar sobre os 144 mil. Vamos fazer um estudo sobre os 144 mil e por que eles vão resistir no dia da volta de Jesus. Bom, espero que tenha ficado claro para vocês. Se você ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem que explique de novo, que eu entre em contato e explique de novo, meu e-mail está aqui na descrição do vídeo, né? E se você também tem as minhas redes sociais, meu Facebook, meu WhatsApp, meu Instagram, entre em contato comigo, eu passo mais detalhes sobre essas profecias que a gente acabou de ver, tá certo? E que a paz de Jesus esteja sempre com você. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com todo mundo, e que Deus te abençoe, e que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo.